Nosso corpo precisa da glicose para fazer o sistema nervoso trabalhar. Isso é extremamente importante. O corpo precisa de proteína para construir estruturas no nosso corpo, massa muscular, pele, os dentes, a parte relacionada ao cabelo, né, a pele, então aos músculos, tudo isso a gente precisa de proteína no nosso corpo. São situações importantes para o nosso corpo para mantê-lo saudável. Então o alimento é para isso. Só que a gente que tem diabetes não consegue consumir o que quer, a quantidade que quer e fazer com que o corpo produza a insulina que a gente quer. Nessa situação a gente tem que adaptar. Quando a glicemia está mais baixa, você se alimenta de uma maneira mais parecida com as pessoas que não têm diabetes. Agora, quando a glicemia está mais alta, você automaticamente tem que escolher e cuidado com a substituição aí do não consumir carboidrato e acabar consumindo uma quantidade muito grande de proteína naquela refeição. O que eu estou falando é a questão pontual. Isso eu faço muito no meu dia a dia. Eu vou medir a glicemia, pô, tá um pouco mais alto, come um pouquinho de proteína ali naquele momento, come verdura, come outros alimentos. E depois, depois de uma hora e meia, mede de novo a glicemia, pô, diminuiu, compensou. Agora, se for necessário, come lá um pouquinho de carboidrato. Não tem problema, isso aí não vai te trazer problema. O que precisa é que você, durante seu dia, você consuma todos os nutrientes que você precisa. O outro pilar que a gente tem é o relacionado ao exercício. Como é que a gente pode usar o exercício para ajudar a gente a diminuir a nossa hemoglobina glicada? O exercício vai te ajudar inicialmente a se manter mais tempo com a glicemia no alvo. Só que o exercício físico, ele tende a ser hipoglicemiante. Quando você se fizer o exercício, ele vai conseguir tirar a glicose do seu sangue. Independente de ter insulina circulando lá no sangue, em grande quantidade ou numa quantidade menor, não importa. Porque essa capacidade que o exercício faz com os nossos músculos que estão ali trabalhando, estão lá treinando, de tirar a glicose do sangue, ele independe da sinalização da insulina. Em repouso a gente precisa da insulina. Precisa sinalizar lá para que a glicose saia do sangue e entre dentro do músculo. Agora, quando a gente está fazendo o exercício, não precisa da insulina. O corpo ele busca situações de equilíbrio. Então, a reserva que tem de glicose lá no músculo, conforme ela vai sendo utilizada, porque o músculo está ali trabalhando, fazendo um movimento, o corpo tenta repor isso. E ele vai repor de que maneira? Indo lá, abrindo o caminho para tirar a glicose que está no sangue e trazer para dentro do músculo. Mede a glicemia antes de começar a fazer o exercício físico. É importante porque a gente sabe que o valor que tiver ali naquele momento, com o exercício a tendência natural é diminuir. Isso é normal. Quando que não diminui? Não diminui quando você comeu alguma coisa lá com muita proteína ou bastante carboidrato antes de treinar. Aí você mede, está lá 110, aí vai fazer exercício e termina com 160. Por quê? Todo aquele alimento que você consumiu durante o exercício, ele foi chegando no sangue. O exercício, né, fazendo os músculos terem a capacidade de remover a glicose do sangue, o exercício não removeu? Removeu. Só que o que chegou de glicose foi maior do que o músculo removeu. Então, automaticamente, você fica aí com a glicemia mais alta. Como o exercício ajuda você a ficar mais tempo com a glicemia no alvo? Primeiro, o exercício é hipoglicemiante. Então, mesmo que você comeu algo com carboidrato e foi lá treinar, ou você fez um treino que a intensidade foi muito alta, acabou aumentando a glicemia, depois que você treinar, mesmo que você mediu antes e no final do treino, mesmo que ela tenha aumentado, ela vai diminuir. Então, a gente vai fazer o exercício, vai tirar a glicose do sangue, porque a glicose dos músculos que estão envolvidos naquele exercício estão se desgastando. Estão sendo utilizadas. Então está usando a energia, tem que repor a energia. E o mesmo acontece quando a gente para de fazer o exercício. Quando para de fazer o exercício, o corpo vai tentar repor a energia que foi gasta nos músculos e no sistema como um todo, e muitas vezes repõe um pouquinho mais, já esperando para na próxima vez que for fazer lá esforço, eu já estou um pouco mais preparado. Isso é normal, é do nosso sistema, sempre vai acontecer isso. E aonde isso serve como vantagem para a gente que tem diabetes? Quando você faz o exercício, o músculo usou a reserva dele e tirou do sangue. Quer dizer, diminuiu sua glicemia. E depois do treino, precisa continuar tirando glicose do sangue para repor, para fazer a reserva. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer com que a glicose saia do sangue durante o exercício, continue saindo depois do exercício. Por isso que muitas vezes a gente não pode medir a glicemia e ficar 2 horas, 3 horas sem comer depois que fez exercício.
Porque a glicose continua saindo, você pode fazer um episódio de hipoglicemia por conta disso. Precisa se alimentar, toma cuidado com isso. Quando a gente está em repouso, obrigatoriamente a insulina precisa sinalizar lá nos tecidos. E o exercício físico, ele faz o quê? Durante o exercício tira a glicose do sangue e depois do exercício, essa comunicação da insulina com os músculos para tirar a glicose do sangue, ela fica mais fácil. E isso permanece por no mínimo 24 horas. Então, são situações que são muito importantes para a gente. Naquele momento que você está controlando sua alimentação, está tomando o seu medicamento, mas você está percebendo que a sua glicemia está tendendo a ficar mais alta. É a hora de realmente se apoiar mais no exercício. O exercício é totalmente hipoglicemiante. O remédio vai tirar a glicose do nosso sangue? Vai. Só que você vai aplicar a insulina, vai ter que esperar um período e depois, mesmo que ela seja insulina rápida, vai demorar pelo menos 1 hora para ela tirar uma quantidade adequada aí de glicose do nosso sangue, uma quantidade maior. Se você deixar de se alimentar, você vai ter que esperar um período de 2 horas, 3 horas ali para perceber o efeito da alimentação na sua glicemia. Agora, com o exercício, esse efeito ele é muito mais rápido e a gente pode, sim, fazer exercício todos os dias, porque o exercício para quem tem diabetes é remédio. Claro que é importante, não adianta você falar, não, eu vou correr 10 km todo dia, tá? Você vai correr no primeiro dia, no segundo, no terceiro e no quarto você já está arrebentado, você não vai conseguir nem andar direito. Então, isso não dá certo, ficar fazendo sempre a mesma coisa. A gente tem que mudar. Um dia você pode fazer um treino em sala de musculação. Num dia você vai caminhar. No outro você corre. No outro você pedala. O importante é se mexer todos os dias. Por quê? Se eu me mexo hoje, eu tiro a glicose do sangue e deixo mais fácil a ligação da insulina com os meus músculos lá para ajudar a remover a glicose do sangue. Aí amanhã eu vou e faço de novo. E esse comportamento ele se retroalimenta. Quer dizer, cada vez mais você vai conseguindo ter um melhor controle do diabetes, precisando de menos insulina. E isso pode refletir aonde? No seu tratamento medicamentoso. Para quem usa insulina, vai ter que ajustar a basal, porque vai começar a fazer hipoglicemia. Você talvez mude o seu fator de correção da quantidade de nutrientes que você está comendo em relação à quantidade de insulina que você está aplicando. Vai usar menos insulina, resumindo. Para quem usa antidiabético oral no tratamento, está usando às vezes 2, 3 medicamentos. E muitas vezes se você começa a fazer exercício todos os dias, a tendência natural é diminuir essa quantidade de medicamentos. Ou muitas vezes diminuir a dosagem do medicamento que você usa. Muitas vezes as pessoas entendem de uma maneira errônea o exercício físico. Fala assim, ó, você tem que fazer exercício para melhorar o seu diabetes. Eu não gosto de academia. Mas peraí, quem que falou academia? Foi falar do exercício, não foi falar da academia. Então exercício a gente faz em tudo quanto é lugar. Para você conseguir baixar a sua hemoglobina. Então qual é a melhor estratégia que a gente tem? É aquela onde a gente vai associar o tratamento medicamentoso. Quer dizer, eu entender que horas que eu estou tomando medicamento, que medicamento, como é que ele está fazendo efeito, a insulina, que insulina que eu estou usando, que horas que ela está, em que momento que ela está fazendo efeito, se ela tem um pico de ação, se ela não tem, quando isso vai acontecer, a minha alimentação, quais alimentos vão chegar mais rápido no sistema e vão aumentar mais rápido a glicemia, quais alimentos vão demorar mais horas para chegar no sistema e aumentar a glicemia. Por isso o monitoramento ele é tão importante para a gente. Exercício físico é para ser feito todos os dias. E sim, mede a sua glicemia antes. Pô, minha glicemia está mais alta, eu vou fazer um pouco mais de exercício hoje. Um pouco mais forte, para eu diminuir mais rápido a glicemia. Quando o exercício é muito fácil, a gente gasta pouca energia. Mas é o suficiente para ajudar no controle do diabetes. Então vai andar. Anda o tempo que você consegue. Conseguiu 5 minutos hoje, 10 minutos, 15, não importa. Anda. O andar já vai te ajudar a controlar. Ajudar no controle do diabetes. Mas faz todo dia. O exercício a gente tem uma ferramenta muito boa, ótima, que vai ajudar não só a controlar a diabetes, vai ajudar você a ter um corpo mais saudável, vai ajudar você a dormir melhor, vai ajudar você a ficar mais feliz, ficar menos bravo, sabe? Quando a gente acontece essas coisas, você dá aquele mau humor, aquele dia que você está zoado, o exercício te ajuda a ficar melhor. Porque durante o exercício a gente
libera bastante adrenalina, e depois do exercício tem endorfinas, tem outras situações que vão acontecer no nosso sistema e que vão fazer com que a gente se sinta melhor. Você se sentindo melhor, você não ataca tanto a comida, por exemplo. Você vai dormir melhor, você vai conviver melhor com as demais pessoas. E tudo isso vai te ajudar cada vez mais a ficar com a glicemia mais dentro do alvo.